Muito bem, meus alunos. Vamos dar continuidade agora à nossa aula falando sobre um conceito muito importante. Conforme nós já vimos antes, o que nós fizemos antes, no começo da aula? Nós distinguimos os bens rivais dos bens não rivais. O que eu fiz aqui neste documento em ordem? Eu defini em 3 linhas as características apresentadas pelos bens rivais, ou seja, o que identifica um bem rival e quais são os fatores que identificam um bem não rival. O que nós observamos aqui? Primeiro, o conceito de bens rivais. O uso do bem por um consumidor impossibilita o seu uso, o seu acesso por outros consumidores. Ou seja, quando um consumidor adquire e consome este bem, o bem desaparece. Simplesmente ele deixa de existir. Consequência, custo marginal crescente e as firmas elas vão conseguir definir um preço para este bem. Este que é o grande ponto. E mais do que isso, a firma ela consegue obrigar os consumidores a revelarem a sua preferência. Por outro lado, no caso dos bens não rivais, o que é que nós observamos? Qual que é a característica apresentada por este bem? O consumo deste bem por um consumidor não resulta na sua exaustão. Este bem ele continua disponível de tal forma que ele pode ser consumido por uma quantidade indeterminada, digamos infinita de consumidores. Ademais, o custo marginal deste bem ele é zero, ou seja, a firma e com isso a firma ela não vai conseguir definir um preço para este bem. Consequentemente, a firma ela não consegue obrigar os consumidores a revelarem as suas preferências. De tal forma que a firma, como ela não consegue definir um preço, ela não consegue cobrar, ela não vai conseguir saber qual o preço que ela pode cobrar por este bem. Vejam que eu hesitei quando eu fui falar que ela não consegue cobrar. Nós já veremos por que eu não posso dizer apenas com base no fato de um bem ser não rival ou rival. Nós não podemos utilizar essa informação para afirmar que uma firma vai conseguir ou não vai conseguir cobrar pelo bem. Aqui, neste caso, no caso do bem rival, ela consegue definir o preço independente do fato de que se ela vai conseguir vender ou se ela não vai conseguir vender este bem. Por quê? Qual o conceito que nós vamos ter que utilizar para identificar se a firma vai conseguir vender este bem? O conceito de exclusividade. O conceito de exclusividade ele é relativamente simples, é um conceito muito intuitivo. O que este conceito identifica? Se uma firma ela consegue impedir que os consumidores acessem um bem. Isso mesmo. Imagina o seguinte, uma firma ela tem a propriedade de um bem. Pergunto, essa firma ela vai conseguir impedir que os consumidores tenham acesso a este bem? Aqui nós temos duas possibilidades. Primeiro caso, a firma consegue impedir o acesso. Segundo caso, a nossa firma ela não consegue impedir o acesso ao bem. Então vejam o que nós temos. No primeiro caso, quando a firma ela consegue fazer com que os consumidores não tenham acesso a este bem, nós temos um bem
Neste caso, vejam o que nós vamos ter. Quando a firma consegue impedir o acesso ao bem, nós digamos que o bem ele é não, melhor dizendo, ele é excludente. Já no segundo caso, o bem ele é um bem não excludente. Para conseguir entender a diferença entre esses dois conceitos, vamos considerar o seguinte exemplo, uma pastagem. Essa nossa pastagem, nós vamos imaginar que tem alguns boizinhos aqui pastando, a grama está bem verdinha, está todo mundo feliz. Então, nós temos aqui a nossa pastagem bonita. Pergunta que eu faço para vocês. No caso de uma pastagem, de um pasto, eu consigo impedir que, digamos, eu tenho uma pastagem, eu vou arrendar dessa pastagem, eu vou alugar essa pastagem. Qual a pergunta que eu faço? Digamos, eu tenho 2 pessoas para as quais eu posso alugar essa pastagem. Eu defini que vou alugar a pastagem para o agente A, em detrimento do agente B. Qual a pergunta que eu faço? Uma vez que eu aluguei essa pastagem para o agente A, eu vou conseguir impedir que o agente B ele tenha acesso a essa pastagem? O que vocês acham? Eu consigo impedir o acesso a este pasto ou eu não consigo impedir o acesso a este pasto? Por que essa informação é tão relevante? Por quê? Porque no primeiro caso, se eu consigo impedir o acesso, eu tenho um bem excludente e neste caso eu consigo cobrar. Ou seja, eu consigo cobrar pelo acesso ao bem de tal forma que eu consigo excluir os agentes que não pagam por este bem. Aqui, neste exemplo, o agente A, ele pagou para ter acesso a este bem. Já o agente B, ele não pagou para ter o acesso a este bem. Como que o agente B, ele não paga? O agente A, ele só vai aceitar pagar pelo acesso a essa pastagem se ele tiver garantias de que o agente B ele não vai ter acesso. No caso de uma pastagem, é relativamente fácil impedir que outros agentes tenham acesso a ela. Para isto, basta construir uma cerca. Vejam o que eu estou fazendo aqui. Eu estou construindo uma cerca bem bonitinha ao longo de toda a pastagem. Uma vez que eu construí a minha cerca, eu consigo controlar o acesso a essa pastagem. Ou seja, eu consigo garantir que apenas os agentes que pagam para acessar essa pastagem vão conseguir efetivamente acessá-la. Todos os demais agentes, eles ficam excluídos. Se ele não pagar, ele não vai acessar o bem. Então, o conceito de exclusividade e não exclusividade, bem excludente, bem não excludente, ele trabalha justamente com este fato. Por quê? Porque se o bem ele é excludente, eu consigo cobrar. E se eu consigo cobrar, surge um mercado. Então veja o que nós temos aqui. Nós temos um mercado para este bem. Mais especificamente, vamos pegar o nosso exemplo do nosso modelo de equilíbrio de mercado. Aqui nós temos o nosso eixo Y, temos o nosso eixo X, temos a nossa curva de oferta e temos a nossa curva de demanda.
Então vejam o que nós temos aqui. Uma vez que eu tenho a minha curva de oferta, que eu tenho a minha curva de demanda, com esses formatos, eu consigo definir um preço para o bem e eu consigo chegar a um ponto de equilíbrio. Porém, observem algo aqui. Em que condições que eu vou conseguir ter este ponto de equilíbrio? Apenas se a minha firma ela conseguir cobrar por este bem. Se a firma não conseguir estabelecer um preço, se ela não conseguir excluir os agentes que não pagam por este bem, ela não vai conseguir obrigar os agentes a pagarem pelo acesso a este bem. E se as firmas não conseguem obrigar os agentes a pagarem para ter o acesso a este bem, ela simplesmente não vai conseguir definir um preço. Pergunto para vocês, imagina o seguinte, que existe um bem X que ele é não excludente, ou seja, a firma ela não consegue controlar o acesso. Vamos imaginar o seguinte, que aqui, em vez de uma cerca, nós temos um grande lago, um lago muito grande, de tal forma que o custo de monitoramento deste lago é extremamente elevado. Em outras palavras, o que nós temos aqui? Existe uma firma que ela quer controlar o acesso a este lago para que, deste modo, ela consiga cobrar dos consumidores que desejem pescar neste lago. Só que no presente caso, como que este lago é muito grande, a firma ela simplesmente não vai conseguir fiscalizar o acesso. Digamos, se a firma fiscaliza o ingresso por um lado do lago, ela vai deixar do outro lado sem fiscalização. Este que é o grande problema. Se a firma ela não consegue controlar o acesso, se o custo de monitoramento dos agentes é muito elevado, de tal forma que ela não consegue limitar o acesso a este bem, ela não vai conseguir cobrar pelo acesso ao bem. Se ela não consegue cobrar pelo acesso ao bem, ela não consegue obrigar os agentes a pagarem. E se ela não recebe um pagamento por este bem, pergunto para vocês, que incentivo que essa firma tem a ofertar este bem? Nenhum. Pergunto, imagina o seguinte, a oferta deste bem, ela tem um custo. No caso aqui do nosso lago, a firma ela vai ter que fazer vai ter diversos custos relacionados ao manejo do lago. Digamos que ela vai construir um lugar bonitinho, vai construir um pier e assim vai. Isso vai gerar um custo para essa firma. Ela vai ter um custo de monitoramento, de controle dos agentes que têm acesso. Em outras palavras, essa firma, ao gerenciar este recurso, no caso, ao gerenciar este lago, ela tem um custo. Qual que é o problema? No momento que ela tenta cobrar pelo acesso a este bem, os agentes eles não pagam, parte dos agentes não paga. Vejam aqui, vamos imaginar a seguinte situação. No caso do nosso lago, o agente A ele paga pelo acesso, ou seja, ele entra pela catraca, pela entrada principal, que é controlada pela nossa firma que tem a concessão deste lago, só que o agente B ele não paga pelo acesso. Pergunto para vocês, o agente A ele vai ficar feliz ao perceber que ele está pagando por um recurso, sendo que existem outros agentes que estão tendo acesso de graça a este recurso? Não, ele não vai ficar nem um pouco feliz. Muito pelo contrário, o que ele vai fazer? Ele vai imitar o comportamento do agente B. Afinal, por que eu vou pagar por isso?
Se existem outras pessoas que estão tendo acesso exatamente ao mesmo do que eu e não estão pagando, eu seria um tolo se eu pagasse para ter acesso a algo que eu posso ter de graça. Conforme todos os agentes optam por não pagar por este bem, o que vai acontecer? A firma responsável por gerenciar este recurso, ela não vai ter receita. Ela não vai conseguir vender o bem, não vai conseguir ter uma rentabilidade com base no gerenciamento deste bem, de tal forma que ela não tem incentivo a ofertar este bem. No caso de um lago, como que nós temos um recurso natural, não existe a necessidade de oferta deste bem por uma firma específica. Mas no caso de outros bens, como por exemplo um remédio, no caso de outros bens públicos, a situação é completamente diferente. Por exemplo, no caso da segurança nacional, se nenhum agente pagar por este bem, ele vai ser ofertado? Não, não vai ser ofertado. Se ele não for ofertado, ele vai existir? Não. A fronteira vai ficar desprotegida, de tal forma que todos os agentes vão pagar o custo pela falta de segurança nacional. Em outras palavras, se um bem ele é não excludente, os agentes, as firmas, elas não conseguem cobrar pelo acesso a este bem, de tal forma que elas não têm acesso, não têm incentivo a ofertar este bem. E como conclusão, o bem simplesmente não é ofertado. Aqui, estou representando isso através de um X vermelho. Ou seja, como o bem não é ofertado, ele não existe. Então vejam o que nós vimos aqui. O que nós estamos vendo? Uma situação em que o equilíbrio de mercado, o mecanismo de ajuste de preço de mercado, ele não é eficiente. O mercado, deixado por si só, ele não consegue ofertar este bem. A menos que haja uma intervenção do governo, a menos que haja alguma forma de intervenção, o bem ele simplesmente não é ofertado. Fico à disposição para responder as perguntas, para te dar dúvidas.